Vai me dizer que todo o seu dinheiro tá dentro do Brasil, 100%? Poupança, CDB, tesouro, fundo, ação, imóvel, ou seja, tudo em real? Se a resposta é sim, os próximos minutos podem ser os mais importantes que você vai assistir esse ano. Muito obrigado pelo seu like e pela sua confiança de sempre. Me responde uma coisa aqui nos comentários rapidinho. Quanto do seu dinheiro tá no Brasil e quanto hoje tá lá fora? Zero? Escreve aí que eu quero entender direitinho o tamanho aí disso na galera que assiste aqui o nosso canal. Se você tem 100% em real, o seu poder de compra lá fora encolhe na hora. Mas você pode até pensar, Bruno, Vamos lá. mas eu não tenho nenhum plano para sair daqui? Ou viajar. Para viajar? Tudo bem, né? Eu admiro o seu patriotismo aí. Eu sei que muita gente já está estabelecida aqui no Brasil, já tem uma família criada. Eu também não tenho nenhum plano de sair daqui, mas também não vou cuspir para cima e dizer que eu não quero ter o direito de fazer isso no futuro. Afinal, o Brasil até o passado é incerto, você imagina o futuro, né? Vai que piora. Vai que piora. Até porque melhorar tá difícil, né, Bruno? Tá, bastante. E para me dar o luxo, ou você também do seu lado aí, para um dia poder sair, ter o direito de sair daqui, tem um ponto muito importante. O meu dinheiro ou o seu dinheiro não pode estar corroído até lá, certo? E o pior, ele já está sendo corroído só por essa decisão de eventualmente você ter tudo aqui em reais. Sabe por quê? Porque praticamente tudo que a gente compra aqui tem alguma composição em dólar. Viagem, remédio, carro, notebook, tudo sobe para você quando o real cai. Até a gasolina, né? Tem a gasolina, exatamente, sem contar os insumos do carro também, né? E fala se não é exatamente isso que vem acontecendo. A gente vivendo aqui no presente, com a nossa memória aqui, pelo menos mais recente, o que fica pra gente aqui de sentimento? O real ganhando força ali frente ao dólar com as maluquices do Trump, né? Aconteceu isso agora. É, exatamente. Você tá certo pensando assim. Olha aí essa subida que deu o real aqui no final de 2024. Mas como você mesmo costuma dizer, estica o gráfico aí pra gente ver uma coisinha. Verdade. Em dólar, você ficou 35% mais pobre em 10 anos. E em 15 anos, 69% de perda de poder de compra. É mole? É muita coisa. De novo, né? Queira você seguir o que dizem por aí ser o melhor caminho do Brasil, que é Guarulhos, né? Ou se você não quiser, né? Você literalmente ou quase come dólar, bebe dólar todo dia. O que o Trump fez, então, fez cosquinha. Fez cosquinha. E aí, exatamente, né? Porque é o finalzinho aqui a bundinha aqui do nosso gráfico. É anos da gente fazendo errado. Exatamente. É coisa de profissional, né? Exato. E aí, gente conversando com as pessoas, o mais engraçado é isso, né? Elas falam assim, eu não vou para os Estados Unidos hoje porque eu vou estar ganhando em real e gastando em dólar. E aí, eu conto ou você conta que você já tá em uma moeda e gastando em outra? É verdade. Que loucura, né? Sem tirar o pé aqui das terras brasileiras. Ou seja, mesmo sem ninguém tocar na sua conta, o seu dinheiro parado em real já tá valendo menos ano após ano. No fim, é um jeito silencioso de tirar do seu bolso sem você perceber. De uma forma convertida, né? É. Mas estamos Tanto que o gráfico dólar. nosso é 1 sobre o dólar real, entendeu? Ah, tá. É Já sobre é isso, convertido. é caindo, né? Uhum. É caindo, se você for olhar aqui o gráfico que a gente colocou na tela, bem observado. E eu não vou nem falar aqui da inflação em cada moeda, né? Porque teve sim lá no dólar também, sobretudo depois de 2020, mas aqui no Brasil, como o Bruno falou, é coisa de profissional, é realmente as coisas saindo do controle. E nesse aspecto, o investidor brasileiro tem que ser muito melhor do que o investidor americano, né? Porque a gente tem um monstro com uma fome muito maior aqui, que é a inflação brasileira e o nosso desejo incontrolável aqui do governo de imprimir dinheiro. Se isso já não te convence a assistir o vídeo até o final, eu não sei mais o que eu poderia estar fazendo aqui. Até porque eu vou trazer para você as soluções, né? Como é que você faz para que isso não se perdure, para que você não continue deteriorando o patrimônio da sua família. É triste a gente ter estragado o real. Né? Exatamente, né? O Plano Real estava aí para colocar a gente pela primeira vez no mundo, na primeira prateleira, né, global, de países que deram certo, mas enfim, né? Brasil é Brasil. Quando a gente fala de tirar dinheiro daqui, as pessoas mais vividas, como eu e o Brunão, pensam no quê? Em 1990, né, especificamente o primeiro dia do governo Collor, quando o país acordou com dinheiro trancado no banco. De fato, o governo bloqueou boa parte do que os brasileiros tinham na poupança, também conta corrente. O pessoal fala que o Collor bloqueou a poupança. Não, bloqueou conta corrente também, aplicações. É investimentos, né? Exato, e liberou o saque até 50 mil cruzados novos. O resto ficou preso por 18 meses. Foi confisco, roubo mesmo, né? 50 mil cruzados, não dava para pegar um avião e ir embora. Não dava para fugir, né? É. Gente que tinha juntado a vida inteira ficou sem acesso ao próprio dinheiro de um dia para o outro. Eu não estou dizendo que isso vai acontecer de novo não, tá? Estou dizendo que já aconteceu aqui com o dinheiro que estava
todo aqui dentro do nosso sistema. Quem tinha uma parte de fora não sentiu do mesmo jeito. Eu diria hoje que os inimigos são outros, né? Inflação, instabilidade, populismo, irresponsabilidade fiscal. Mas também tem problema do nosso lado, que ele se chama concentração. Quando tudo que você tem depende de uma moeda só, de um governo só, de um país só, de uma regra só, cada canetada vai mexer no seu bolso 100% do seu patrimônio de uma só vez. É inteligente isso? Eu diria que não, né? Agora eu vou te explicar o porquê de tudo isso e não tem mistério, tá? O que todo mundo sabe é que o nosso governo gasta muito mais do que arrecada, né? Para fechar a conta, o que ele faz? Ele pega dinheiro emprestado, e quem empresta são os brasileiros que compram no Tesouro Direto e os bancos também, né? Outros países, por assim dizer também, né? Com os títulos públicos. A dívida pública do governo passou de 10 trilhões de reais e chegou a quase 79% do tamanho da economia do nosso país. É absurdamente alto, tá? Só de juros dessa dívida, o país gasta perto de 8% de tudo que a gente produz em um ano. É o recordista mundial, meu amigo. No fim, o dinheiro sai do seu bolso via imposto e inflação também. E enquanto o brasileiro como a gente deixa o dinheiro aqui dentro do sistema, né? Seja no seu banco, que pega aquele dinheiro e compra a título público, ou quando a gente compra diretamente, o governo tem uma fonte de financiamento garantida. Se muita gente manda esse dinheiro para fora, essa fonte seca, concorda? Sem contar um outro efeito. Se muita gente resolve sair do Brasil e comprar dólar, o que acontece quando você tem uma demanda muito alta por alguma coisa? O valor dela aumenta, né? Então, mesmo que seja uma moeda, que é um bem negociável entre pessoas do mesmo jeito. E dólar mais alto acontece que aumenta o preço das coisas daqui do Brasil, como a gente falou, que é tudo cotado em dólar. Então, inflação. Se muita gente resolver sair, as coisas aqui ficam mais caras para quem ficar. Olha, que loucura. O ciclo do capeta, né? Exatamente, não tem jeito, né? De fugir. É como diriam as meninas, né? O rico fica mais rico e o pobre fica mais pobre. É maluco, né? Mas é assim que a banda toca. Os jovens não fazem ideia nenhuma do que a gente falou aqui agora de meninas, Bruno. Pesquisa aí as meninas. Põe aí. Depois vem xingar a gente aqui. Pode ser que apareça coisas estranhas, então, mas... O oficial também é muito estranho, eu diria. Por isso que o incentivo natural de quem administra a conta pública, você concorda que é dificultar a nossa saída? O governo precisa que o seu dinheiro fique aqui dentro, girando dentro do sistema dele. E o sistema não fica parado, ele revida, strikes back, né, Bruno? Tem medida em vigor valendo hoje, já que já tá apertando quem quer diversificar lá fora. E a chance que a gente tem nesse momento é começar a se planejar e fazer essa saída aos poucos aí. Se fizer sentido para você, claro, né, dentro da sua realidade que eu não conheço. Até consigo te conhecer dentro da nossa consultoria Lumen, né, que é atendimento individualizado, mas aqui não é o caso, estão falando para todo mundo. Vamos falar do que está acontecendo agora para depois eu te mostrar, voltar aqui para você com a solução, tá bom? Primeiro é o imposto sobre quem já tinha uma estrutura fora do país. Desde 2024, o lucro da empresa no exterior, a famosa offshore, passou a ser tributado todo ano em 15%, mesmo que você não traga o dinheiro aqui pro Brasil. Olha que absurdo, né? Passou aquele efeito do diferimento, de você deixar o dinheiro lá fora sem cobrança. O segundo ponto é o custo para você tirar o dinheiro daqui. O IOF de compra de moeda, cartão internacional e remessa para terceiros pulou para 3,5%, numa cacetada só. Você imagina se você tinha muito dinheiro aí, quanto que você já não perdeu numa vez, né, cara? Muita coisa. Para quem manda para conta de investimento no exterior, a taxa ficou em 1,1%, mas o recado é claro, tirar dinheiro do Brasil já ficou mais caro. E a terceira é mais chapéu de alumínio aqui, mais silenciosa, Bruno. Coloca o selo aí pra gente. Tá aí. E a gente falou nesse outro vídeo que tá aqui em cima. Ó. Com a reforma tributária, o pagamento vai ser dividido na hora ali, o tal do split payment, que pode quebrar várias empresas aqui no Brasil, a gente falou no vídeo, né? E o imposto é separado e enviado para o governo no exato momento da transação. Na prática, isso dá para o fisco uma visão em tempo real do fluxo de dinheiro da economia. Aí você me pergunta, o que isso tem a ver com o dólar? Também não sei, não tô dizendo que foi feito para caçar sua remessa em dólar não, porque não foi, tá? Ele foi feito para, pretensamente, cobrar mais imposto ali, ou ser mais eficiente para cobrar imposto sobre o consumo. Mas a consequência é que a gente deixou a porta aberta, né? O governo passa a enxergar tudo ali mexendo em tempo real. E o que eu tô dizendo de verdade é que o poder de vigilância do governo sobre o seu dinheiro tá apertando a cada dia mais. O que isso vai virar no futuro? Que tipo de lei vai chegar? Eu só tenho certeza de uma coisa, não vai ser bom para você. O que você acha, hein? E aí você tá pensando duas coisas. Primeira, isso é legal mandar dinheiro pra fora? É legal sim, dos dois jeitos, viu? É legal pra caramba e é legal juridicamente também. É divertido. É divertido. Ter dinheiro fora do Brasil é totalmente permitido. O que você precisa é declarar direitinho pra Receita e acima de certo valor até pro Banco Central. Feito o dever de casa, tá tudo dentro da lei. Se você investir numa conta internacional, tipo Nomad, Avenue, BTG, enfim. No momento da aplicação, você nem se preocupa com isso.
Você só precisa, dentro de um certo limite, claro, né? Você só precisa colocar direitinho na sua declaração anual de imposto de renda, uma vez por ano, mas muitas corretoras já te mandam ali um extrato bonitinho, detalhado. Tem algumas que zeram o IOF, não tem? Em caráter promocional pode ser sim. Black Friday, sempre tem alguma coisa assim. Investir fora não é esconder dinheiro, tá? A gente tá falando aqui de proteger patrimônio. A segunda dúvida é, só para milionário? Não, né? Essas corretoras internacionais, até era verdade lá, né, do Collor lá na época, lá quem que se livrou da história lá, quem tinha dinheiro pro overnight, quem tinha dinheiro para mandar para fora. Chegava num bancão, num nacional da vida lá, fala para eles assim, eu quero colocar dinheiro lá fora. Nossa senhora. Mas tinha muita gente que negociava em dólar nessa época. Exato. Por causa da inflação, né? Perfeito. Vamos falar mais desse ponto de dólar daqui a pouquinho, Bruno. Essas corretoras internacionais, elas te deixam começar com um pouquinho ali, comprando um pedacinho da ação ou em um fundo. O tempo que só o rico investia lá fora já passou. E mostrar um número para você agora do que significa essa concentração só no Brasil. Vou usar um exemplo simples aqui. Imagina que você tem 500 mil reais e você deixa tudo investido no Brasil em real. E aí vem um período ruim e o dólar sobe 40%. O seu extrato continua mostrando 500 mil reais, só que esse dinheiro agora compra quase 29% menos dólares. Antes, se o dólar tivesse a R$5, seus 500 mil comprariam 100 mil dólares. Depois da alta, com o dólar a 7, compraria um pouco mais de 71 mil. Agora imagina se você tivesse 40% do seu patrimônio no exterior. Seriam 200 mil reais em dólar e 300 mil reais aqui no Brasil. Com a alta de 40% do dólar, a parte do exterior passaria de 200 mil para 280 mil reais. E somando com os 300 que ficaram aqui, o patrimônio chegaria a 580 mil reais. Medido em dólar, a perda seria de cerca de 17%, bem menor do que os 29% de quem deixou tudo em real. A diversificação internacional, você vê que ela não impediu totalmente 100% a perda, mas ela reduz bastante o impacto de uma desvalorização forte da moeda brasileira, sem contar que lá fora tem investimentos interessantes também para você poder lutar contra esse problema aí. Por isso que a gente tá falando de diversificação e não de colocar um all-in lá no exterior. Exato, excelente ponto, vamos falar disso também. Mas você tem que mudar totalmente o jeito que você enxerga os seus investimentos, tá? A ideia não é você ficar fazendo especulação cambial, ganhando dinheiro comprando e vendendo dólar no curto prazo não, viu, meu amigo? Muita gente pensa assim, a gente até escuta, né? Ah, mas você falou que é legal dolarizar o patrimônio e o dólar subiu e eu perdi dinheiro. Ó, tem dois erros nessa história aqui, ó. O primeiro é você querer fazer essa comparação num curto espaço de tempo. E quando você pensa assim, você continua tendo o real como base. A pessoa tá olhando o real, tá dolarizando e olhando o real. Sendo que a ideia não é você vender os dólares e trazer de volta pro real, né? Se fosse, tudo bem. Pensa assim, cada vez que você compra um pouquinho de dólar, que você dolariza, que a gente vai ver a parte dos investimentos, que não é só comprar dólar daqui a pouco também, né, Bruno? Sim. Você vai ter uma chance ali de comprar um pedacinho de um bilhete de seguro contra o Brasil. Tem vezes que você vai comprar mais caro, tem vezes que você vai comprar mais barato. E quando você aceita isso, você deixa de tentar ficar adivinhando aí, que é o terceiro erro, inclusive, né? Igual ações, né? Exatamente. Cara, eu só compro dólar, eu só compro ação quando cair do meu preço médio. Não funciona. Não, o mercado tá cagando, não tá nem ligando. E como se fosse previsível. Né? Exatamente. Nem o investidor profissional consegue fazer isso. Imagina você tendo que trabalhar, tendo que dar conta da sua jornada e ainda ter que ir na cartomante para adivinhar o valor do dólar ainda. Né? Só por Deus, né? Agora, eu vou começar a pagar para você a promessa que eu fiz no começo do vídeo, de te mostrar na prática como que você faz para proteger pelo menos parte do patrimônio da sua família. São 4 camadas. A primeira é dolarizar, mas dolarizar de verdade, tá? Não é comprar papel moeda ali, os verdinhos e ficar guardando na gaveta, não. Tô falando de você ter ativo lá fora que rende, ativo, que gera rendimentos para você, como uma ação de uma boa empresa americana que tem as melhores do mundo lá para você comprar, um fundo imobiliário de lá ou equivalente a ele, né, os REITs. ETFs também são uma excelente opção para você. Numa compra única, você já pode levar um pacote de empresas que você quiser, empresas techs, bolsa americana inteira, por assim dizer, ou até equivalente a países, né, como os emergentes, em uma compra só. Mas presta atenção numa coisa, ó, tem que ser corretora lá fora, com custódia internacional de verdade, fora da jurisdição e dos dedos brasileiros, sabe? Para proteção de longo prazo é a única que vale, tá? Isso para evitar uma coisa que a gente nem citou aqui, que é o risco de conversibilidade. Já ouviu falar? Você pode até ter dólares no banco, mas se tiver aqui no Brasil, né, o governo pode impedir que você saque, pode impedir que você mande dinheiro para fora ou até que você mantenha esse dinheiro em dólar. Eu tô viajando? Foi o que aconteceu na Argentina. Em 2001, o governo limitou os saques
e as transferências internacionais. E em 2002, os depósitos em dólar mantidos nos bancos argentinos foram convertidos à força para pesos. Olha que loucura. Por isso, comprar um investimento atrelado ao dólar ou manter dólares dentro do sistema financeiro brasileiro ainda vai te deixar sujeito às regras e maluquices brasilianas. Para você ter uma proteção maior, parte dessa dolarização precisa estar realmente no exterior, em uma conta bancária ou uma corretora sob as leis de outro país. A segunda camada é você ter ativos de proteção de valor, não só ativos do mercado financeiro necessariamente. O ouro sempre foi isso, uma reserva de valor que atravessa muito melhor as crises. E hoje, se você achar que cabe para você, cabe também uma pequena fatia cripto, tipo Bitcoin, né, para quem aguenta a volatilidade. Bitcoin, quando todo mundo para de falar nele, é porque... É interessante, tá né? Agora ninguém quer saber, né? Não, ninguém. Quando ele tá na baixa, ninguém quer saber. Você que é inscrito aqui do nosso canal, você é esperto, né? Você sabe disso, né? Não confunda valor com preço, né? Preço é o que estão colocando lá na prateleira no momento. E tem muitos movimentos, tem fundos que tem que comprar, tem que vender, né? O fundo, inclusive, é o primeiro a vender, porque ele tem que dar resultado. Agora, a gente não precisa dar resultado no curto prazo, né? E, inclusive, na Argentina e na Venezuela, foram as criptos que ajudaram a salvar algumas famílias, né? Em cenários de hiperinflação. O dólar também fez isso, claro. E a terceira camada é a diversificação por país. Não deixar todos os ovos na mesma cesta, como diria a vovó. E o Brasil, quando você deixa tudo aqui, é um cesto só, né? Pouca gente fala disso, né? Mas é um cesto só. Meio furado ainda. Furado, né? Exatamente, Bruno. Ter algum patrimônio lá fora é a atitude que cuida da sua família com prudência. E isso não tem nada a ver com falta de patriotismo da sua parte, não, tá? Pensa comigo, ó. Um grande investidor lá fora nunca vai deixar num país só, ainda mais num emergente como a gente. Ele espalha, né? E por que você tem que fazer isso com o dinheiro da sua família, hein? Se hoje você consegue acessar esses mercados aí do seu sofá. E se você está perguntando por onde começar sem fazer besteira, a resposta é pequeno e com critério. Veja bem, né? Se você não tem o seu colchão financeiro aqui no Brasil em reais, você não tem que estar pensando em diversificar lá fora, não, é o que o Brunão falou lá. Até porque quem é da história de ter 100% em qualquer coisa, por exemplo, no dólar, tomou uma pancada o ano passado, né? Com o real se valorizando, ou melhor, o Trump fazendo besteira e as moedas ganhando valor frente ao dólar. Não foi a gente Não que fez foi isso. a gente que fez dever de casa, né? Abre uma conta aí numa corretora internacional séria, dessas que atende o investidor brasileiro e ajudam também na papelada nossa. Manda uma fração pequena do que você tem, compra um pouquinho por mês, assim você não precisa acertar o timing de nada, a hora certa, quando tá barato, quando tá caro, né? E é muito fácil comprar. Exatamente. É igual comprar no Nubank, qualquer coisa assim. Perfeito, Bruno. Quando você já tem um patrimônio bem maior, não dá para você ficar picotando tanto assim, né? Mandar um pouquinho por mês. Aí você precisa de um aporte mais consistente. Mas aí, claro, eu precisaria conhecer a realidade da sua família. Fica à vontade para você bater um papo com a gente lá na nossa consultoria Alumen, o link está no primeiro comentário. Mas seja qual for o caso, o erro é continuar tudo amarrado num só lugar. Só esperando o quê? O dia que vai custar muito mais caro tirar daqui, ou no extremo nem conseguir tirar, como aconteceu na Argentina, né? Eu acho que vai acontecer? Eu não acho. Mas eu também não quero precisar estar certo, sabe? Eu quero garantir o futuro da minha família, é a única coisa que importa para mim. Junta as pontas. O custo de tirar dinheiro subiu, a burocracia aumentou, a lógica da dívida empurrando a gente para manter tudo aqui dentro, e quando você junta essas peças, você vê direitinho para onde a coisa caminha. Não deixa para montar a proteção da sua família só em tempos de crise, tá? Tem que ser enquanto dá tempo, com calma, enquanto a porta ainda está aberta e o custo permite. Se esse vídeo te ajudou a enxergar isso de outra forma, retribui aqui com a sua inscrição no canal, é de graça, porque assim você não vai perder vídeos como esses aqui do lado. Vem assistir!